Fala pessoal da Bapox. Esta aula, que é a sexta aula, nós aprenderemos algo muito importante, que é a questão também de declaração. Só que nesse caso, vamos expandir mais a ideia de declaração no direcionamento de entendermos o que é uma estrutura e, consequentemente, uma tabela. Certo? O exercício vai ser este aqui, na verdade, o programa. E vamos lá, barra NS38. Vamos colocar aqui, meu ID é 02. Programa de estrutura e tabela interna. Programa executável, pacotinho, vai pedir a request no de vocês e maravilha. Então vamos lá. Essa é uma aula muito importante e nós precisamos ter esse conceito muito bem definido nas nossas caixolinhas. Por quê? Porque toda a estrutura de dados que precisa estar em algum lugar, no caso as variáveis, elas precisam estar bem entendidas porque toda a programação é feita com base nessas variáveis. Nas aulas anteriores, entendemos como funcionam as declarações primitivas com variáveis simples. Mas agora, quando nós estamos tratando com mais dados, surge o conceito de tabela e tabela interna. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Excel. O que é uma tabela? Uma tabela ela é composta de colunas e linhas, certo? Então, nós temos as colunas aqui, vamos marcar de amarelinho, e as linhas aqui, vamos marcar de uma cor mais fofinha, que é um roxinho. Nossa, roxinho bem cheguei. Então, quando nós temos várias linhas, temos uma tabela. Mas percebam que toda tabela ela é composta de colunas. E que cada coluna tem um tipo de campo nela. Por exemplo, aqui vamos colocar nome, sobrenome, idade, RG, data de nascimento e hora nascimento. Data de nascimento e hora de nascimento. Então, toda tabela ela é composta de colunas e cada coluna tem o seu campo do seu tipo de dados. Então, se a gente observar só este campinho aqui, a declaração ela parte daqueles princípios primitivos que a gente viu. Mas aqui tem uma diferença. Quando nós estamos tratando de tabela, ela vai ser composta da linha, que nós vamos chamar aqui no ABAP de estrutura. E quando a estrutura ela se repete dessa forma, ela é uma tabela. Então, o que a gente vai aprender agora? Como funciona essa questão da estrutura. E podemos perceber aqui que a estrutura é, na verdade, um conjuntinho, de um agrupamento de dados que representa uma certa ideia. E quando esse grupinho se repete, é uma tabelinha fofa. Então, aqui, vamos fazer a nossa declaração. Vou aumentar um pouquinho aqui. Declaração de estrutura. Certo? A primeira coisa que a gente vai começar a pregar, digamos assim, é a questão de nomenclatura. Toda empresa ou toda consultoria na qual você vai fazer um desenvolvimento, elas têm já um padrão de nomenclatura. Para que serve a nomenclatura? Para dizer mais sobre a variável de forma visual. Porque imagina um programa, quando for finalizado, e dependendo do programa pode ser bem grande, 10, 15 mil linhas, a coisa vai ficar muito complicada se tabela, elementos de dados, de variáveis, for tudo declarado de um mesmo jeito. Então, nós colocamos algumas coisas que já mostram para a gente
do que se refere aquela variável. Legal? Então, a primeira declaração de estrutura, nós vamos usar o data begin of. Legal? Como é que ela funciona? Data, dois pontos, begin of, GW. O que é esse GW? Esse G, ela representa que essa variável ela é uma variável global. Ou seja, em qualquer parte que eu estiver do código, eu vou poder ter acesso a ela. E isso aqui também define algumas coisas interessantes. O fato de uma variável ser global e qualquer lugar ter acesso pode ser também um problema, pois qualquer parte do código pode modificar essa informação. Então é por isso que é muito importante você colocar para quem for ler esse código que essa variável ela é totalmente visível em qualquer lugar do código. Então nós colocamos ela aqui como G global. O W nós colocamos aqui por ter referência com work area ou estrutura. Algumas consultorias, elas usam GS. É apenas uma forma de escrever o código. E depois o nome da estrutura. Vamos colocar aqui como cadastro. Ponto. E vamos fechar esse argumento. Data, end of, GW, cadastro. Então, diferente da declaração de variável, ele abre e fecha. E no meio, vamos colocar data, exatamente essa tabelinha do Excel aqui, ó. Nome, sobrenome, idade, RG, data, data. Então, nome, type, C, tamanho de um nome, vamos dizer que o nome tenha 40. Vírgula. Aqui eu poderia, como eu já estou colocando dois pontos, eu posso encadear a declaração, sem ter que colocar de novo data. Sobrenome, type, C, lente 40 também. O que mais? Idade, type I. No caso, a idade não vai ter fração. RG, type N, length. Acho que a RG deve ter mais ou menos 10. Certo? Por que não é C? Porque no RG só é permitido... Ah, pior que no RG é permitido letra também. O meu RG tem X no final. Mas vamos supor aqui que o RG seja só número. Ou podemos trocar para CPF. Vamos deixar assim. RG, data, nascimento, type D e hora, type T. Ponto. Vamos dar um printer aqui. A gente pode forçar uma indentação aqui para ficar mais fofinho, mais bonitinho, mais claro. Printer, syntax ok. Olha que interessante. Nós criamos exatamente isso aqui. Criamos uma linha dessa tabela. Legal? Ah, tá bom. Então quer dizer que isso aqui é uma linha de uma possível tabela que a gente vai criar. Exatamente. Mas como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui breakpoint, vou dar ponto, vou ativar e vou executar. Olha que interessante. Se eu der um duplo clique na estrutura, a primeira coisa que ele vai aparecer para mim é Structure Flat and Not Char-like. Por que ele disse aqui? Ele já está mostrando para a gente que se trata de uma estrutura. Se nós dermos duplo clique aqui, olha que legal. Vai aparecer exatamente os campos que a gente colocou, na ordem que colocamos e com os valores iniciais que já conhecemos. Então, nome e sobrenome ele é tipo char. Char, o valor inicial é espaço, não tem nada. A idade é 0, porque é inteiro. O N é 0, só que ele preenche com todos esses algarismos aqui. A data e a hora. Vou voltar aqui e vou dar um F8. Legal. Então, como é que a gente preenche os dados nesta estrutura? Legal. A forma ela é bem clara. Ela é muito lógica. Olha que interessante. GW, cadastro, traço, campo, nome igual, Roberval,
Quaresma. Vamos verificar a sintaxe. Olha que interessante. Então, estrutura traço nome do campo recebe Roberval Quaresma. Legal? E vamos fazer isso para todas as outras variáveis. Olha que interessante que eu vou fazer agora. Eu vou parar o cursor nesta linha aqui e vou apertar Ctrl D mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Legal? Ele replica a linha. Eu vou apertar o Alt e me manter pressionado e vou clicar aqui com o botão do mouse e vou selecionar, percebam que ele seleciona na vertical. Solta, vou dar um Ctrl C e vou apertar de novo o Alt para selecionar esses nomes aqui, ó. E Ctrl V. Olha que bacana. O compilador, o editor ABAP novo, ele tem essas questões que agilizam muito o desenvolvimento. Os editores mais antigos, depois a gente vai conseguir simular eles, eles não têm essa versatilidade toda. Então agora vamos colocar aqui. Perceba que eu coloquei o nome e sobrenome. Na verdade, aqui tinha que ser o nome e aqui o sobrenome. Então, Roberval Quaresma. Idade. Idade não é caractere. Vamos colocar 65 anos. RG 10, 20, 30, 40, 50. Data de nascimento. Para colocarmos a data, precisamos respeitar aquela ordenação interna, que é ano 1960 0101. Sei lá se isso aqui vai dar 65 anos, mas não importa muito. E hora de nascimento, vamos colocar meia-noite, 00, 20, 10. Opa. E vamos colocar um breakpoint aqui. Ponto. E vamos ativar. Se a sua sintaxe deu OK, vou colocar um ponto de parada aqui na linha 25, F8. Olha que interessante. Então, eu consigo ter acesso a todos os campos da estrutura. E conforme eu for dando F5, ele vai preenchendo. Ó. Idade. Opa, idade pulou. 65. Data de nascimento. E hora. Se eu só colocar aqui a estrutura e dar um duplo clique, percebem? Ele preencheu nela. Então, nós criamos um pacotinho de variáveis, que é a estrutura, que é exatamente a nossa linha do Excel, que é essa aqui. Ó. Legal? Vamos dar um F8 aqui, tirar este breakpoint. Então, vamos criar a nossa tabelinha. Como é que cria uma tabelinha? Muito simples. Vamos criar uma tabelinha com referência nessa estrutura. Como é que a gente faz? Criar tabela com referência a uma variável existente. Então, toda vez que existir uma variável no código, por exemplo, neste ponto do compilador aqui, neste ponto do código ABAP, essa variável já foi criada, essa estrutura. Então, eu posso criar, por exemplo, uma outra variável me referenciando a essa que já existe. Quando eu estiver nesse cenário, eu vou usar o like. Como assim? Olha que legal. Data, GT, underline. Por que GT? O G é de global e o T de table. Cadastro, like, standard table of GW, cadastro. Ponto. Caramba, olha que bacana. Nós criamos uma tabela com base o quê? Na linha. Não faz todo sentido? Quando a gente está aqui no Excel, isso é extremamente intuitivo. Mas nós temos a nossa linha e a tabela ela é criada conforme você vai respeitando a coluna, que é a própria linha. No caso do ABAP, a estrutura. Legal?
Então, criamos uma tabelinha. E olha que interessante, eu vou fazer o seguinte, append, eu vou ficar com Ctrl apertado e vou clicar em cima da variável. Ela marca a variável inteira. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, to, Ctrl C, Ctrl V, ponto. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Eu coloco esse breakpoint no final, porque senão quando passar desse ponto, ele já sai do programa e a gente não tem a oportunidade de ver este comando acontecendo. Vou compilar e vou colocar um breakpoint aqui. Executar. Olha que massa. Aqui nós temos a estrutura e aqui nós temos a tabela criada. Olha como é diferente. Ele coloca aqui Standard Table, põe o número de linhas, o número de colunas, e aqui ele coloca um tamanho que o programa prevê que pode ter de linhas para essa coluna, para essa tabela. Legal? Então, olha que interessante, eu vou dar um F5 aqui. Olha, mudou para 1. Ele pegou essa estrutura e fez um append na tabela. Ou seja, ele pegou esse registro, essa estrutura inteira, e inseriu na nossa tabela interna. Vamos dar um duplo clique aqui, na tabela interna. E, olha que interessante, exatamente um Excel. Ele colocou os registros conforme a estrutura. Então, aqui a gente criou a nossa primeira tabela interna. Legal? Eu vou voltar aqui, vou dar um F8. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma estrutura com base no types. Essa parte ela tende a ser um pouquinho mais complexa, mas não é nada grave. Como funciona isso? Deixa eu tirar só o breakpoint daqui, para não parar. Criar estrutura com base no types begin of. Types, dois pontos, begin of TY. Por que TY? Para identificarmos que este objeto aqui veio do types. Apenas para isso. Cadastro. Types, end of TY, cadastro. Então, é o mesmo padrão. Ele começa, ele abre a instrução e fecha a instrução. E no meio, vamos colocar as variáveis, que tem o mesmo padrão do outro. Então, vamos colocar aqui types, dois pontos. Eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou marcar tudo aqui, dar um tap aqui. Vou compilar. Olha que interessante. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Ativar. F8. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando nós fizemos a declaração de estrutura com data begin off, se nós dermos duplo clique aqui nesse objeto, ele vai aparecer aqui. Ou seja, ele é uma variável que a gente pode já estar usando. Ele já instanciou a variável aqui. Mas quando utilizamos o types, olha que interessante. Se dermos um duplo clique, nada acontece. Por quê? O que é o types? O types ele funciona como um modelo de dados. Este modelo de dados é uma referência que podemos utilizar. Para que serve isso? Imagina que nós tenhamos aqui umas 10 tabelinhas internas, declarados desta forma que fizemos. Declaramos uma estrutura e depois a tabela. Aí temos um problema. Se por acaso a gente quer aumentar esse tamanho aqui do sobrenome ou colocar mais um campo, nós temos que acabar fazendo isso para todas as outras tabelas. Quando utilizamos um types e criamos esse padrão de dados, todas as tabelas que nós vamos criar, ele vai estar referenciado a esse types. Ou seja, mudou aqui, mudou para todo mundo. Legal? Eu vou dar um F8 aqui. Então, como é que funciona a declaração
tanto de estrutura, com base nesse types, como de tabela. Olha que simples. Data, GW de estrutura global. Vou colocar um Y aqui, só para representar que este cara veio de um types. Lembrando que cada empresa tem uma nomenclatura. Essa é a nomenclatura que consideramos mais consistentes, na qual só olhando para o objeto, a gente já tem um conjunto de informações dele. Y cadastro, type TY cadastro. Então, dessa forma, declaramos a nossa estrutura com base no modelo de dados. E vamos declarar também a tabela global table y cadastro type standard table of ty cadastro. Qual a principal diferença na criação da tabela? A principal é o type aqui e aqui o like. Por que tem essa diferença? Porque declaramos essa tabela interna com base em um objeto que já existia no código e que esse objeto já era uma variável mesmo. Neste caso, nós estamos utilizando o modelo de dados, que é o types. Assim, essa declaração eu não preciso usar o like, mas sim o type. Legal? E a questão de preenchimento da estrutura é a mesma, porque apesar dele ter um nome um pouquinho diferente, a estrutura ela é idêntica. Então, como ficaria? A mesma forma. Estrutura nome, recebendo os nomes, e para appendar da mesma forma que foi feita aqui, ó, append, estrutura, tabela. Legal? Agora vem a parte mais complicadinha. Essa parte, ela está repleta em todo o código estándar. Ela hoje é tida como obsoleta porque tem muitos inconvenientes, apesar da sua simplicidade. Olha que interessante. Quando nós queremos, por exemplo, appendar uma linha numa tabela, nós estamos utilizando aqui uma estrutura, certo? Appendamos aqui. Da mesma forma que a declaração com types, que é o modelo, quando nós formos utilizar essa tabelinha aqui, o que a gente precisa fazer? Preencher os dados na estrutura e dar um append na tabela. Porém, tem uma questão que se chama header line. O que é esse header line? Tem uma outra forma de criar a tabela aqui, que ele já cria a tabela com uma estrutura agregada, certo? Essa estrutura está vinculada à tabela. Isso facilita muito algumas questões. Eu não preciso ficar transportando ou appendando a estrutura na tabela. Vamos dar uma olhada como é que faz isso. Vamos declarar uma tabela. Declarar uma tabela com header line a partir do data begin of. Como vamos fazer isso? Olha que simples. Eu vou vir aqui, vou só copiar a primeira declaração. Vou voltar aqui, certo? Em vez de GW, eu vou colocar GT cadastro. Já tem um GT cadastro aqui. Então, vou ter que colocar header underline line. Só para diferenciar do nome da variável que já havíamos utilizado. Olha que interessante. Não é porque eu coloquei GT aqui, ou seja, porque eu coloquei global table, que isso aqui passa a ser uma tabela interna. Isso aqui ainda é uma estrutura, certo? Eu só coloquei isso aqui para ficar claro com que essa variável vai ser. Mas para transformar isso aqui em uma tabela, eu posso colocar apenas isso aqui, ó, occurs 0. Se eu colocar esta parte da instrução, isso aqui vira uma tabela. Quer ver que legal? Break point. Ativar, processar. Parou aqui. Occurs 0. Esse occurs 0
é o número de ocorrências, o número de linhas que vai ter a tabela. Quando colocamos 0, é que ela pode ser indeterminada. Eu vou dar um duplo clique aqui. E olha que interessante. Olha o que ele mostrou para a gente. A tabela colocou um header aqui, um chapéuzinho, indicando que esta tabela tem header line. Então, se a gente clicar aqui nessa parte, no Internal Table, ele vai aparecer a tabelinha para a gente. Vou voltar aqui. Se nós clicarmos no header, no header aqui logo do lado, ele vai aparecer a estrutura. Vou voltar aqui. Então, olha qual que é a diferença de uma tabela com header line para uma tabela sem header line. Essa aqui, ó, GTY cadastro. Sem header line, ele não aparece nem a tabelinha aqui, nem o chapéuzinho aqui, e já aparece o Standard Table direto. Com header line, ele já dá destaque para a estrutura que está vinculada a ele. Certo? Para identificarmos a quantidade de dados que tem nessa tabela com header line, colocamos o colchete aqui. E aí, ele passa a focar exatamente no conteúdo dela. Se a gente tirar, ele volta a mostrar o header line dela. Legal? Vou dar um F8 aqui, vou tirar o breakpoint. E o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir dados, da mesma forma que a gente fez lá em cima, nessa tabela com header line. Vamos ver como é que fica? Eu vou pegar a tabela direto. Olha que interessante. Como eu já sei que essa tabela tem agregada nela um header line, eu vou colocar aqui campo, tabela, traço campo, nome igual a Uruguaia. Cadastro, sobrenome, Plateuminto, traço, idade igual a 200 anos. RG igual a qualquer número aqui. Data de nascimento igual a 1001. Milenar. Ele é milenar e tem 200 anos. Esse cara é doido. E hora nascimento igual 000001. Meia-noite e 1 segundo. Vou compilar. E para appendar essa informação na tabela, eu faço apenas isso aqui, ó. Append tabela. Eu vou ativar. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou ativar aqui. Eu vou colocar um ponto de parada logo nessa linha 74 no começo da atribuição. Então, o comportamento vai ser muito parecido com uma estrutura. Ele vai alimentando aqui, ó. Idade. E na tabelinha, eu vou colocar colchete aqui e 1. Então, olha que interessante. Se eu tirar o colchete e der um duplo clique aqui na tabela interna, ele vai mostrar direto o header line dessa tabela. Certo? Se eu quiser ver o source da tabela, no caso, ver os dados dela, eu clico aqui e vou ter os dados aqui. Legal? Bacana. Então, essa é uma tabela onde tem agregada nela um header line. Qual que é a vantagem? A vantagem dela, deixa eu dar um F8 aqui. A vantagem é que eu não preciso trabalhar com também um outro objeto, que é a estrutura. Apenas com a tabela, dessa forma aqui, eu consigo fazer. Olha que interessante. Se eu quiser colocar nesta outra tabela, que não tem header line, aqui, ó. Por exemplo, nome igual Carlinhos. Vou dar um sintaxe. Olha o que ele vai falar. Cadastro é uma tabela sem header line. Ele não encontrou, porque essa tabela não tem header line. Por que isso é obsoleto? Porque isso aqui gera muita sujeira, que fica, digamos, meio que escondida. E isso pode gerar erros no código bem graves. Quando a gente divide entre estrutura e tabela, nós tendemos a ter uma organização melhor dos dados que estão ativos no nosso programa. Então, isso aqui é obsoleto.
Só que a SAP foi construída praticamente em cima desse tipo de código. Então é muito importante você saber o que está acontecendo. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Nós criamos aqui uma tabela interna com headerline a partir do data begin-off. Então vamos criar uma tabela interna com headerline a partir do types begin-off, ou seja, do modelo de dados. Para fazer isso, olha que interessante. Nós não precisamos, aqui já começa a vantagem da utilização do types, que é o modelo de código. Podemos ver aqui, já tem um modelo aqui. Vamos utilizar esse próprio modelo. Data, global table, y, cadastro, underline header, underline line, type standard table of ty, with header line. Essa argumentação final aqui já vai colocar nesta tabelinha o header line agregado a ela. Certo? Vou salvar aqui, vou ativar aqui. E a última parte, o que vamos entendendo aqui. Veja bem, se não ficar tão claro, não fiquem tão desesperados. Essa questão era um pouquinho confusa mesmo. Na próxima aula vamos fazer uma bateria de exercícios, então não se preocupem. Legal? Então agora vamos atualizando a tabela. Como é que a gente faz uma atualização de tabela? Para isso, vamos colocar, por exemplo, alguns registros a mais aqui. Então, atualizando a tabela com header line e depois atualizando a tabela sem header line. Digamos que nós queiramos, por exemplo, pegar uma tabela com header line, que pode ser essa aqui mesmo, certo? E alterar algum registro dela. Como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar mais alguns registros nela. Vamos colocar aqui mais uns 4 registros. Para isso, nós podemos ou duplicar esse código aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, ou colocarmos aqui um do 4 times, 4 times, and do. Esse aqui é um comando bem simples, que ele vai funcionar como um laço. Ele vai fazer uma vez, 2, 3 e 4. E a cada vez que ele passa aqui, ele vai appendar mais um registro na nossa tabelinha. Vamos dizer que nós queiramos modificar a terceira linha dessa tabelinha, a idade. Então, quando for a terceira linha, a idade vai passar para 100. Então, como é que a gente faz? Uma coisa importantíssima. Vamos colocar um breakpoint aqui. Vou dar um F8. Parou aqui. O header line está com, acredito que com essa tabela aqui, com um registro. Vou colocar colchete. E olha que legal. Esse laço, ele vai fazer somente isso. Vai passar 4 vezes aqui. E cada passada ele vai agregando um valorzinho aqui na nossa tabela. Se eu der um duplo clique aqui e continuar dando F5, ó, eu vou ver ele colocando. E digamos que no segundo registro eu queira colocar 100 anos para este campo. Como vamos fazer isso? Vou dar um F8. Uma coisa que precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Quando queremos atualizar algum valor de algum campo na tabela interna, nós precisamos pegar essa linha e mover para uma estrutura. Senão, a gente não consegue esse tipo de acesso. Certo? Então, a primeira coisa é encontrar a linha e mover ela para uma estrutura. Porque na estrutura, a gente consegue modificar. Então, como é que a gente faz? Tem um comando que chama read table.
Os comandos em ABAP eles são bem claros em termos de linguagem. Então, leia a tabela. Vamos colocar nossa tabelinha aqui. Ó. Então, leia a tabela, essa tabelinha, index 2. Resumindo, leia para mim essa tabela, a linha 2. Legal. E aonde ele vai colocar a leitura dessa tabela? Como essa tabelinha interna ela tem um header line, ele vai colocar nela mesma. Certo? Feito isso, eu vou pegar a tabela com header line, idade, e vou colocar 100. Eu só consigo fazer tabela e idade quando eu tenho um header line. Feito isso, eu preciso pegar o conteúdo que está nessa linha, nessa estrutura, e fazer voltar para a tabela interna. Modify, tabela, index 2, breakpoint. Vou ativar, vou colocar um breakpoint aqui no read table e vou executar. Eu vou tirar esse breakpoint que está no loop aqui, F8. E olha que interessante. Essa tabelinha ela tem 5 registros. Eu quero alterar o segundo. Então, quando eu der esse read table, o que ele vai fazer? Eu vou dar um duplo clique de novo e vou acessar a estrutura. Ele jogou a segunda linha na estrutura. Quando está na estrutura, eu tenho acesso a modificar. Olha que legal. Aqui na idade vai para 100. Na estrutura, esse carinha aqui, ó, foi para 100. Vou voltar aqui, F3, e vai dar o modify. Vamos observar esse modify observando a tabelinha. Teoricamente, ele vai mudar esse carinha aqui, ó. Mudou. Feito. Então, para atualizarmos uma informação dentro de uma tabela interna, precisamos colocar na estrutura, alterar os dados e depois da estrutura devolver para a tabelinha interna. Legal? Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui. Vamos fazer a mesma coisa, só que com uma tabela sem o header line. Ah, tá aqui já, peraí. Sem o header line. Legal? Para isso, vamos fazer o mesmo preenchimento de quantidade de tabela com essa aqui não tem header line, essa aqui, ó, append, certo? Eu vou copiar aqui. Eu vou copiar tudo aqui. Vou vir para baixo e vou só tirar esse carinha aqui. Eu vou colocar do 4 times and do. Certo? Dessa forma, ele vai preencher para mim com mais 4 registros esta tabelinha. Então, o nosso objetivo é atualizar o segundo registro na idade. Como é que a gente faz? Vamos jogar esta linha numa estrutura, vamos alterar o campo dessa estrutura e devolver para a tabela interna. Para isso, precisamos ler este registro e colocar numa estrutura, e isso é feito com read table. Então, read table, tabela, certo? Se nós fizermos isso e colocar index 2 e tentarmos compilar aqui, olha o que ele vai falar. Essa tabela interna não tem header line. Ou seja, eu preciso colocar o conteúdo dela em algum lugar. Se ela tivesse header line, eu poderia colocar na própria estrutura que já está acoplada a esse objeto. Como não tem, eu sou obrigado a colocar into gw cadastro index 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler essa tabela, vai colocar esta linha nessa estrutura. Feito isso, eu vou pegar aqui idade e vou colocar 100. Feito isso de novo, eu vou pegar essa estrutura e fazer voltar para a tabela interna. Como vamos fazer?
modify tabela from GW cadastro index 2. Ou seja, modifica para mim essa tabela utilizando a estrutura nessa linha. Então ele vai pegar essa estrutura e modificar. Breakpoint. Vou ativar e vou dar um breakpoint aqui também, ó. Então, vou dar um duplo clique. Eu não preciso colocar o colchete aqui, porque ele, como não tem header line, ele já aparece para mim direto standard table. Então, eu vou dar um read table aqui. F5. Se eu der um duplo clique aqui, ele colocou para mim a segunda linha na estrutura. Vou voltar. Vou modificar. F5, 100. E olha que interessante, eu vou vir aqui na tabela. Esse carinha aqui vai virar 100. Feito. Então, por que essa aula é tão importante? Porque tudo acaba se resumindo em estrutura e tabela. Para gerenciar dado, para selecionar dado, para fazer um report, para fazer qualquer coisa, os dados geralmente estão em tabela. O que está em variável? Poucas coisas, variáveis de controle, mas 80% dos dados estão em estrutura e tabela. Legal? Então é muito importante nós sabermos, a gente saber trabalhar com esse tipo de coisa. Então, não fiquem preocupados. É natural, nesse ponto, talvez dar um pouco de confusão. Legal? Na próxima aula a coisa vai ficar clara, porque vamos colocar um pouco na prática, em exercícios, todos esses conceitos. E vai ficar mais claro. Fiquem tranquilos, porque o cérebro ele tem um tempo para absorver esse tipo de informação. Como esse curso ele não é curto, é exatamente para deixar o cérebro absorver com tranquilidade, com serenidade. Legal? Então, até a próxima aula. Respirem fundo e vamos que vamos, seus lindões!